Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal GeoToys e hoje vou trazer para vocês mais uma figura icônica da série Falcon, que é o Roboy. Falcon Roboy, a dupla heróica para missões especiais. Esse Falcon, em minha opinião, é um dos Falcons mais legais de toda a coleção, né? E também, obviamente, é o Falcon que, pela primeira e única vez, vem com um companheiro, vem com um parceiro para suas aventuras dentro da caixa, que é o robozinho, o pequeno Roboy, que nós conhecemos desde 1981. Sim, foi em 1981 que esse Falcon foi introduzido à linha. 1981, como eu disse anteriormente em outros vídeos, é como a Estrela oficialmente chama a série que nós conhecemos como Futurista, tá? Então foi em 1981 que o Falcon efetivamente faz aquela transição do aventureiro, do militar, para uma visão mais espacial, para uma característica muito mais futurista do que tradicional, tá? A caixa do Roboy, ela traz esse grafismo fantástico, para mim uma das caixas mais bonitas da coleção, que é um cockpit, né, que nos dá uma visão periférica, então um cockpit, eu imaginava, sempre imaginei que fosse algo em 180 graus, pelo menos, para dar essa visão periférica para o Falcon, com dois assentos, né, sendo que no assento que vocês estão vendo, com um pequeno recorte, onde nós encaixamos o pequeno robô, que é o Roboy, tá? Continuando a visão da caixa, o que é super interessante que vocês vejam é o verso dessa caixa. Tá? O verso dessa caixa, ela traz pra gente também algumas figuras icônicas, né? Que são as figuras que nós conhecemos como o Falcon de capacete branco, o Futurista de capacete branco, o Futurista de capacete vermelho, mas que são aqueles Falcons, como eu já disse anteriormente, o ofensivo e o defensivo. E aqui, de novo, nós fazemos uma menção super interessante aos equipamentos desses Falcons, né? O Falcon com metralhadora nuclear, que é o Futurista de capacete branco, e o Falcon com arma paralisante. Tem uma curiosidade nessa inscrição da arma paralisante. Notem que a palavra paralisante está escrito com Z, né? Quando na verdade deveria ser com S. Então tem um pequeno erro de português aí, e isso torna essa caixa uma das curiosas, né? Com um errinho de português. Obviamente, na época, as crianças nem olhavam isso, provavelmente as crianças recebiam a caixa, abriam e nem liam o que estava escrito na caixa, mas imagino se isso acontecesse hoje, o problemão que nós teríamos, não é mesmo? Acho que teríamos alguns que se dizem colecionadores aí, né, os novos colecionadores, indo no Procon, processando a Estrela, como pode um erro de português, mas na época era só um brinquedo, tá? Não era um item que gerava tanta controvérsia. Então, o paralisante com Z passou. O que é super interessante também é que ela traz os veículos futuristas, né? O bug azul com radar, né, que eu gosto bastante do azul. A Estrela relançou o bug, só que ele é preto, uma ideia fantástica, obviamente, né? Porque se já existia um azul, por que vai ter um azul novamente? Então a Estrela ouviu os colecionadores, né, que efetivamente sabem como que uma coleção deve seguir e fez um bug preto, né? Então, ponto para a Estrela, né? Os colecionadores mais tradicionais têm essa oportunidade de ter um bug preto e um bug azul. Ponto para a Estrela. Ela traz também, nessa série, um helicóptero preto, que só chama helicóptero. E o que é legal desse helicóptero? Esse helicóptero faz uma ponte com a série Falcon 80. Por quê? Porque na ilustração da caixa desse helicóptero, o piloto desse helicóptero é o Falcon 80 piloto. Então notem que a Estrela começa a fazer um link entre essas duas linhas, a linha de transição do Falcon 80 e a linha Falcon 81. Tá? E além disso, ela traz o Jeep azul com lança-mísseis e o Jeep com canhão antiaéreo. Tá? O Jeep azul com lança-mísseis, ele também ele nos traz uma herança ao relançamento. Né? Notem que os primeiros Jeeps do Falcon, aquele Jeep verde que foi lançado lá na década de 70, né? Ele tinha uma característica. Lá atrás, onde seria um banquinho traseiro, onde nessa versão vocês podem ver o lança-mísseis, ele era um banco inteiro. E para fazer esse Falcon, eles têm que alterar o molde, para fazer esse Jeep do Falcon, eles têm que alterar o molde e colocar uma pecinha circular lá. Para quê? Porque é exatamente onde eles fazem a furação e colocam esse lança-mísseis. Esse lança-mísseis também é uma figura que a gente só vê por aqui, né?
E notem que esse mesmo lança-mísseis foi utilizado na série Comandos em Ação da Estrela, tá? Então, esse Jeep, ele foi alterado, o molde desse Jeep foi alterado, tá? Para receber o lança-mísseis. Então, quando vocês falam que o Jeep verde relançamento é idêntico ao Jeep de 1977, não procede, não é. Existe essa diferença de alteração do molde, tá? E aí nós temos o Jeep também com canhão antiaéreo, que eu acho super legal, um veículo gigantesco. A gente vai fazer uma série só sobre veículos e vocês vão ver como são esses veículos, tá bom? Então, contando um pouquinho da caixa do Roboy, ela é assim, tá? Bem interessante, uma caixa muito bonita, uma das maiores caixas da coleção, uma caixa grande. Então, uma caixa que os colecionadores mais tradicionais gostam bastante de ter em sua coleção, tá? E já que nós estamos falando da caixa do Roboy, né, nada mais justo do que falar da figura Roboy. A figura Roboy é um Falcon loiro olhos de águia. Notem que ele traz aquele loiro bem mais claro, tá? Existem diferenças entre as flocagens do Falcon, tá? Tanto o ruivo quanto o loiro moreno. Depois a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? Mas esse é um Falcon loiro olhos de águia original de 1981, bem como todos os componentes dessa aventura são originais, tá? Então, o que vinha com esse Falcon, né, Falcon Roboy? Vinha um macacão cinza, o colete preto com os detalhes em prata, as botas pretas futurista, né, o mesmo par de bota, o mesmo modelo que veio no Falcon que nós conhecemos como raio laser, esse macacão cinza, tá, que também é extremamente difícil de achar porque com o tempo ele se enchia de bolinha, um capacete futurista e o robô. Esse robô já foi comercializado, já havia sido comercializado anteriormente pela Estrela, né? Com uma carinha diferente, tá bom? Mas não é uma criação da Estrela. Esses robôs vêm de uma série japonesa, né? Que tinha uma linha bem interessante desses robozinhos movidos a corda. E esse robozinho, ele foi adaptado para a Estrela, né? Primeiro a Estrela fez uma versão que vendia somente o robô. Não vamos falar dele aqui porque não é o foco do canal. E depois fez o Roboy, tá bom? O Roboy é uma figura única, tá bom? Não existe a troca de cabeça entre um robozinho e outro. Por quê? Porque o Roboy, esse molde, essas duas faces do molde dele são únicos. Ele não tem uma junção aqui, tá bom? Então, se vocês tiverem a ideia de falar só muda a cabeça, vou tentar achar uma cabeça, isso não existe. São besteiras que as pessoas falam que acham que só mudou a cabeça. Não, mudou o molde inteiro, tá bom? As duas faces do corpo do Roboy foram modificadas para fazer essa figurinha única, legal? Então, tomem cuidado com o que vocês ouvem aí, que tem gente falando que a Estrela mudou a cabeça, como se fosse uma cabeça de encaixar do Roboy. Besteira, gente. Tomem cuidado com essas groselhas aí que vocês têm ouvido na internet, né? A internet da voz, a pessoas que não conhecem do assunto, né? Pessoas que estão trazendo para vocês muita réplica, resina, durepox, papel de pão, fita isolante. Então, o pessoal tem me perguntado, Giovanni, como que é o original? Aqui está o original. Falando um pouquinho de original, esse é um capacete futurista original, tá bom? Ele sempre foi feito dessa forma, tá bom? A viseira é um pouquinho mais fumê do que o relançamento e a viseira sempre foi fixada com cola. Não existe outra forma de fixar a viseira num capacete futurista, tá bom? Então me falaram que tem alguns colecionadores, entre aspas, gosto de falar colecionadores entre aspas, porque eles colecionam prints, né, imagem de internet, e a gente coleciona Falcon original, é diferente, né? Colecionar print é uma arte um pouquinho mais simples do que colecionar itens originais, tá bom? Então quem tiver com dúvida aí sobre como era um capacete futurista original, isso aqui não é resina, tá, gente? Isso aqui é plástico injetado, era assim, ele era preso com cola, fixado com cola, não existe outra forma, tá bom? Para finalizar o vídeo, no final do vídeo eu vou colocar o robozinho andando para vocês, eu vou trazer uma informação que todos já sabem, mas que eu acho que poucos viram a figura. Por pouco nós não tivemos um segundo Roboy, né? Então no catálogo da Estrela, no final da coleção, ela traz uma outra figura com outro Roboy, né? Que seria mais ou menos assim. Essa era a ideia do Falcon que nós chamamos de Roboy 2, né? Ela também tinha um robozinho, né? Ela também vinha com outro robô, né? E ela tinha uma cor um pouco diferente, né? Um pouco não bem diferente de capacete, de botas,
um colete diferente. Uma pena que ele não tenha sido lançado. Eu acho uma das figuras mais bonitas da coleção, tá bom? E finalizando o vídeo, pessoal, vou deixar aí o robozinho andando na telinha de vocês. Era bem divertido brincar com essa figurinha na época. Espero que vocês tenham gostado e vida longa ao Falcon sempre.